Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. O coronavírus nos impede de tocar, de pegar na mão, mas não nos impede de olhar, de acenar. Eu quero te convidar nessa hora a olhar para o lado, para trás, e declarar a paz do Senhor Jesus para quem está próximo de você. Você pode fazer isso? A paz do Senhor Jesus. Você que está em casa, meu brother Joel mandou uma mensagem ali. Louvado seja Deus pela sua vida. Amém, queridos? Jesus está nesse lugar. Jesus está na casa. Amém? Eu quero te convidar nesse momento a pegar a sua Bíblia e abrir comigo no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo de número 21. E como é de costume, à medida que você for encontrando o texto, se coloque de pé em reverência à poderosa, santa, transformadora palavra de Deus. Apocalipse 21, a partir do verso de número 1. E se nessa noite tem alguém sem Bíblia, dá um sinal para a gente assim, ó. Nós vamos estar colocando uma Bíblia nas suas mãos aí. Alguém sem Bíblia? Amém. Coisa boa é quando nós vamos para a guerra com a espada na mão. Diz assim a palavra de Deus: Então vi um novo céu e uma nova terra. Diga comigo assim: novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Verso de número 4. Ele enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. Diga comigo assim: novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, porém, entretanto, os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Deixa sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, peça que o Espírito Santo venha revelar ao seu coração a mensagem dessa noite. Senhor Deus, eu quero colocar diante do Senhor teus filhos, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor venha falar a nossa alma, que nós possamos sair daqui nessa noite, ó Pai, com convicções nos nossos corações. Fica à vontade, Deus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Toma aí o seu assento, permaneça com a sua Bíblia aberta no texto. Queridos irmãos e irmãs, o livro do Apocalipse, por muito tempo e por muitas pessoas, foi conhecido como um livro misterioso,
um livro de enigmas, um livro de profecias, ao passo que muitas pessoas têm medo de ler o livro do Apocalipse. Sobretudo aquelas pessoas mais antigas, que vêm de tradições religiosas, onde o livro do Apocalipse não é estudado e não é trabalhado da maneira que ele deveria ser. Então se criou um mito sobre o Apocalipse, que também é conhecido como o livro das revelações. Então, quando fala de Apocalipse, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é algo ruim. Tem um filme em Hollywood com o tema Apocalipse, que é só tragédia, é só coisa ruim. Mas nessa noite, eu quero te convidar, e não só convidar, eu quero te desafiar a ler o livro do Apocalipse, que você vai conhecer, além de monstros, de cavaleiros, de pestes, de inferno, uma palavra de esperança, uma verdadeira palavra de esperança. O Apocalipse, ele terá sim momentos terríveis, terá momentos tenebrosos, mas a sua mensagem para aqueles que amam a Cristo é uma mensagem de esperança. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. João, aqui no capítulo 21, ele começa a dizer que na sua visão profética, ele viu um novo céu e uma nova terra. Olha só o verso de número 1. Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Então eu quero aqui, a princípio, como premissa, te falar a respeito desse primeiro céu e dessa primeira terra. Que céu é esse e que terra é essa? Se você pegar a sua Bíblia e for comigo no livro de Gênesis, e eu quero te convidá-la a fazê-lo, no capítulo de número 1 e no verso 1, nós vamos ver que uma das primeiras coisas que Deus cria, realiza, é o céu e a terra. Olha só para você ver, Gênesis 1, verso 1. No princípio, no início, Deus criou os céus e a terra. E o interessante é que céus aí está no plural e a terra está no singular. Uma terra e céus. No início, no princípio, Deus criou os céus e criou a terra. Então a Bíblia, ela vai nos mostrar, através de alguns textos que nós leremos aqui nessa noite, que existe pelo menos 3 céus. 3 céus e uma só terra. E em Apocalipse, João está dizendo que esse primeiro céu que nós vamos conhecer agora, que nós iremos conhecer agora, ele já passou, ele já não existe mais. E agora eu quero te convidar a conhecer esse primeiro céu, que está também em Gênesis 1, verso de número 20. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves, sob o firmamento do céu. Então o primeiro céu que nós entendemos, que nós vemos na Bíblia, é esse céu que nossos olhos conseguem contemplar. É o céu azul, o céu com nuvens, o céu com trovões. Quem já teve a oportunidade de viajar de avião, é muito interessante que o avião sobe a uma certa altitude, fica acima das nuvens, e a gente pode contemplar esse céu visível. É o céu que os passarinhos voam, é o céu que aqui em Valadares a gente vê os parapentes, as asas deltas, e agora, louvado seja Deus, nós temos um helicóptero Águia da Polícia Militar, ou Pegasus, não sei como é que chama o helicóptero, por nossa conta, na nossa região. Então o primeiro céu é esse céu que os nossos olhos conseguem contemplar. Lucas 17, 24, vai citar ele, dizendo assim: pois o Filho do Homem, no seu dia, será como relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Então, quando está chovendo, tem tempestade, a gente olha para o céu, a gente vê trovões
e ver relâmpagos. Há também o segundo céu, que é o céu dos astros, o céu da lua, das estrelas e do sol, e a Bíblia também vai falar a respeito dele. Pega a sua Bíblia e vá comigo em Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, Deuteronômio 4, verso de número 19. Só para você entender aquilo que João, ele quer falar na palavra. Deuteronômio 4, 19 vai dizer assim: e para que, ao erguerem os olhos ao céu, e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles, e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Isaías 34, profetizando também sobre esses astros, no capítulo 34, no verso 4, ele vai dizer: as estrelas dos céus serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho, todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. Isaías aqui está dizendo então que as estrelas, elas vão se dissolver. A gente consegue contemplar as estrelas à noite, durante o dia não. Então o segundo céu é esse céu dos astros. Agora há o terceiro céu, que a Bíblia também faz menção. E eu quero te pedir para pegar a sua Bíblia e abrir comigo no Salmo de número 123, verso 1. Salmo 123, verso 1. Vai dizer assim: para ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Então esse céu aqui não é o céu dos astros, porque se assim o fosse, a NASA, com telescópio potente, já teria conseguido ver o trono de Deus. Esse céu aqui é um céu espiritual. Vá comigo em Mateus 6, verso 9, a oração do Pai Nosso vai nos ensinar a orar esse Pai que está nos céus. Diz assim: vocês orem assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Hebreus 1:3 vai dizer também: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então o terceiro céu é o céu espiritual, o trono de Deus, a morada do Pai, de onde Deus governa, reina e tem tudo nas tuas mãos. Amém? Tem gente que não crê que Deus está no controle de todas as coisas. Eu vou repetir: dos céus, Deus governa, Ele gere, Ele controla todas as coisas nas suas mãos. Paulo vai citar esse terceiro céu na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no verso de número 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Paulo então conta uma experiência de um homem que ele foi arrebatado e ele foi até o terceiro céu. Porque no primeiro céu, pessoas conseguem ir de avião, de helicóptero, de asa delta, de paraglider. No segundo céu, os astronautas conseguiram essa experiência maravilhosa. Agora no terceiro céu, só quem é lavado, remido e transformado pelo sangue do Cordeiro vai conseguir chegar. Aleluia. Então, a gente viu dentro da palavra sobre o primeiro, o segundo e o terceiro céu. Agora o interessante que João fala no verso 1,
que já passou o primeiro céu e a terra. Por que isso? Porque quando Deus fez a terra e deu ela a Adão, Ele deu a terra para Adão tomar conta, e a terra era o que? Era bendita. A terra era uma terra santa, uma terra boa. Porém, a desobediência, o pecado, ele transformou a terra em maldita. E eu quero te convidar mais uma vez a pegar a sua Bíblia. Você que está aqui pela primeira vez, é Bíblia purinho. Se você não quiser pegar, você pode só escutar que eu vou ler para você. Gênesis 3, verso 17. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita, maldita, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então é necessário que a terra ela seja transformada, que essa terra passe, porque essa terra que nós vivemos hoje, ela é maldita. Os incêndios que estão destruindo o nosso Pantanal, as florestas, é porque o homem é pecaminoso, porque o homem é mau. E porque ele é mau, a terra se tornou maldita. Terremoto, maremoto, tsunami, tornado, tudo isso é consequência do pecado do homem. Pastor, mas o texto diz que é céu e terra. Então viu um novo céu e uma nova terra. E você ainda não falou do novo céu. Pega a sua Bíblia fazendo favor e vá comigo em Jó. Jó vai declarar que aos olhos de Deus, até esse céu, esse primeiro céu, ele é impuro. E é por isso que tem que passar o primeiro céu e passar a terra. E uma nova terra tem que ser instituída. Jó 15:15. Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. Então, se eu sou nova criatura, se eu sou uma nova pessoa ela não pode ficar num velho céu. Uma nova criatura não pode viver numa velha terra. É por isso que Jesus fala que quando se coloca vinho novo em odres velhos, acontece o quê? Arrebenta, ele estoura. Aquilo que é novo só dá certo com novo. Aquilo que é velho dá certo com o que é velho. E até na mecânica é assim. Eu tenho uma bicicleta, eu faço trilha. E tem lá as coroas, a corrente, o cassete, que é os peões atrás. Coloca o conjunto todinho no mesmo dia e começa a pedalar. Se você trocar a corrente, a nova não vai encaixar naquelas peças. Por quê? Porque foram desgastadas juntas. Eu já tentei fazer isso e não deu certo. Fica pulando. Porque aquilo que é novo só se adapta, só dá certo com aquilo que também é novo. Então, um novo céu, uma nova terra, é para quem é nova criatura, para quem foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! E Isaías, mais de 700 anos antes de João, ele declarou isso na palavra, Isaías 65:17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Se você virar de uma página, Isaías 66, verso 22, porque como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Isaías já havia declarado 700 anos antes, que o Eterno, poderoso, ele iria fazer novos céus e uma nova terra. Então nessa noite eu quero te convidar a entender, a se apropriar dessa nova terra. Quais as vantagens de viver numa nova cidade,
numa nova terra. A primeira vantagem que o texto vai nos mostrar é que foi o próprio Deus que a preparou para nós. Vá no texto base de Apocalipse 21, verso 22, vai dizer assim: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de quem? Da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Eu quero morar nessa cidade nova, na Nova Jerusalém, porque quem construiu ela, quem preparou ela e quem está nos oferecendo ela é o Eterno, que é perfeito, que é santo, que é sábio e que tem todo o entendimento. Primeiro motivo que eu e você devemos querer morar no céu, porque Deus preparou uma cidade para mim e para você. E sabe o que a Bíblia diz sobre aquilo que Deus prepara? 1 Coríntios 2, verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você tem noção do que é o céu, mas você não sabe o que é o céu, porque é maravilhoso demais para mim e você entender enquanto nós estamos aqui. Quando é o pai que prepara, é coisa maravilhosa. Está ali, Ariane mais o Dadá, casalzinho, casado de pouco tempo, Ariane alegre, o marido engordando, normal. E sabe o que é a alegria dela? Porque quem preparou o Dadá para ela foi o Eterno. E aquilo que Deus prepara para a gente é maravilhoso. Então eu quero te falar que a primeira coisa que você precisa entender é que essa cidade, ela foi preparada por Deus. Vi a nova cidade, a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva. Quem já viu uma noiva bagunçada aqui, irmãos? Sheila, eu nunca vi. Se tem uma coisa que faz a mulher ficar bonita, é vestir ela de noiva. Já fui em fotógrafo, ver álbuns, eu nunca vi uma noiva feia. Parece que o pessoal do salão faz mágica. A Bíblia está nos falando que Deus está preparando como uma noiva adornada. Adornada. Segunda coisa que eu quero te convidar a fazer, aliás, eu quero te convidar a entender o que tem nessa cidade, porque foi Deus que preparou. Vai em Apocalipse 21, verso 10. Olha que coisa maravilhosa. Quando Deus faz, é Ele. Ele me levou no Espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ele que fez. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe clara, como cristal. Tinha uma grande e alta muralha, com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha uma medida, uma vara feita de ouro, para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, largura e altura. Era iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura. Meu Deus! Segundo a medida humana que o anjo estava usando. Agora, olha de que o material que era feito tudo isso. A muralha era feita de jaspe, e a cidade de ouro
puro, semelhante ao vidro puro. É o ouro mais polido que os olhos humanos podem ver. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. Imagina um negócio de ouro todo cheio de pedras preciosas, irmãos. É um negócio fenomenal. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio e o décimo com esse nome é difícil. O 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. Imagina uma porta feita de pérola. Agora olha só, aquilo que você carrega na orelha, você carrega no braço, no pescoço, nós vamos pisar em cima. A rua principal da cidade era de ouro puro, como de vidro transparente. Pensa. Verso 24. As nações andarão em luz, e os reis da terra lhe darão a sua glória. É isso que Deus tem preparado para mim e preparado para você. Agora, o interessante é que o que tem de melhor nessa cidade não é o ouro, não é a pedra preciosa, não é essa pérola. O que tem mais de importante nessa cidade é o morador, o vizinho principal. Vamos ver? Olha só o que está no verso número 3. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluia! Ah, mas se eu tivesse sentado aí, eu tinha aplaudido o Senhor. O texto está dizendo que o próprio Deus, ele vai habitar comigo e habitar com você. Deixa eu dizer algo para vocês. No Éden, Deus passeava com Adão, mas Adão pecou. Depois Deus começou a habitar no tabernáculo. Depois Deus começou a habitar no templo, mas o homem novamente pecou. E Deus então hoje não habita mais em estruturas feitas por mãos humanas. Deus habita em mim e você através do Espírito Santo. E mesmo assim, nós não temos comunhão com Ele, como deveríamos ter. Agora o texto está dizendo que nessa nova cidade, na Nova Jerusalém, Deus vai habitar juntamente comigo, plenamente comigo, do meu lado, todos os dias da minha vida. Você pode aplaudir o Senhor? Não tem ouro, não tem pedra preciosa, não tem pérola que se compara a isso. O melhor dessa cidade não é os ornamentos, o melhor dessa cidade não é a estrutura, o melhor dessa cidade não é o anjo, o melhor dessa cidade é a presença, é o tabernáculo de Deus conosco. Aleluia! E coisa boa é quando o homem entende isso. E teve um homem na Bíblia que entendeu. Pega a sua Bíblia aí, vai lá no segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo. Êxodo 33. Quando uma pessoa entende que a presença de Deus, ela é maior, ela é superior, ela é suficiente, o resto é resto. Êxodo 33, verso 1, verso 2 e verso 3, vai dizer assim: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vai para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes.
Mandarei à sua frente um anjo. Olha que top. O anjo de Deus ia na frente, expulsando. E expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel. Deus está dizendo assim: Moisés, pega o povo, leva o povo, vai um anjo na frente, vai expulsando todo mundo, quem ficar vai morrer, e a terra que eu estou te dando mana leite e mel. Agora, pega a visão aí. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Agora vai lá no verso número 15. A proposta de Deus para Moisés, ela foi interessantíssima. Tem anjo para proteger vocês, tem anjo para limpar o caminho para vocês, tem anjo para poder guerrear para vocês, e a terra já é sua. Pode entrar e pode possuir. O único detalhe é que eu não vou com esse povo, porque se eu for com esse povo, eu vou matar todo mundo. Olha o que Moisés responde para Deus. Então Moisés lhe declarou, verso de número 15: se não forem conosco, não nos envie. Em outra versão vai dizer: se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Moisés está declarando: Senhor, o anjo é bom, a terra é boa, o mel é maravilhoso, mas a sua presença, ela é maior, ela é melhor e ela é suficiente. É por isso que Mateus 6,33 vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. O nosso problema é não querer a presença de Deus. Nós queremos a bênção desse Deus, nós queremos o favor desse Deus, mas a presença dele, nós não buscamos de fato e realidade. Por quê? Porque a presença de Deus, ela mexe com a nossa estrutura. A presença de Deus, ela mexe com o nosso caráter. A presença de Deus, ela mexe com a nossa história. Então é melhor eu levando minha vidinha do jeito que eu estou aqui, tranquilo, que está bom. Agora o terceiro motivo que eu quero te dar, para que você more nessa cidade, fique nessa cidade, primeiro é que ela venha da parte de Deus. Segundo, é que nessa cidade não haverá nada de ruim. Olha aí o verso de número 4. Verso de número 4 de Apocalipse 21. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Hoje de manhã eu falei aqui na igreja e pedi às mães para ficarem atentas com as crianças agora no verão. Valadares tem muita piscina, muitos clubes, muitas lagoas, e infelizmente tem uma mãe hoje que está destruída, porque ontem a sua filhinha de 4 anos, ela afogou num clube de Valadares. Eu não me atrevo, porque é um atrevimento eu falar assim, eu imagino o que essa mulher está sentindo. Eu não tenho direito de falar que eu imagino, porque é só quem passa é que sabe o tamanho da dor e o tamanho do luto. É terrível. Machuca, dói. E o texto está dizendo que nessa nova cidade, Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza. Você que anda triste por alguma coisa ou por alguém, está deprimido, lá não vai ter isso, lá não vai acontecer isso. Nem choro, nem dor, porque essas coisas já passaram. Agora imagina, você está morando com Deus, pisando em ouro, e não tem tristeza. É só vitória. É só vitória. É só vitória. E tem gente que não vai.
Terceiro agora, eu falei segunda aquela hora, mas é terceiro, mas era segunda. Terceiro, nesta cidade seremos plenamente saciados. Olha o verso de número 6, Apocalipse 21. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega. Se você não sabe o que significa isso, a letra alfa é a primeira letra do alfabeto grego. O ômega, a última. É como se ele falasse assim, eu sou o A e sou o Z, para nós que temos o português. Ele é o início e ele é o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Essa água, ela não dá em joelhos. Essa água, ela não dá em cactos. Essa água, ela não dá em coco. Essa água só tem uma fonte, só tem uma origem. Essa origem é o Senhor. E quem bebe dessa água nunca mais terá sede. E nós vivemos um tempo de sequidão. Nós temos sede de justiça. Nós temos sede do Espírito. Nós temos sede de vingança, porque nós somos assim. E ele está dizendo o seguinte, olha, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e quem beber dessa água vai ser saciado. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Agora é maravilhoso demais, é lindo demais, é poderoso demais, só que da mesma maneira que alugar uma casa aqui na terra precisa de fiador, precisa de ter renda. Para comprar uma casa aqui nessa terra, precisa também de alguns requisitos. Para entrar nessa nova cidade, não é do jeito que nós estamos querendo. Há critério. Há características que se nós não possuímos, nós não entraremos. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia. E no verso de número 7, diz assim: o vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas que vencedor é esse? Aí você vai voltar lá em Apocalipse 2. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Tem que ser fiel até a morte. O nosso problema é que nós somos infiéis. Nós somos infiéis para com a palavra. Nós somos infiéis para com Jesus. Pedro, seu discípulo, caminhava com Cristo, dizia que morria por Cristo, que fazia, acontecia. Foi só apertar um pouquinho, que ele foi infiel e que ele negou. Primeiro requisito para entrar nessa casa, nessa nova cidade, é ser fiel até a morte. E você não vai ser preso, e você não vai ser chicoteado. O que vai aparecer para você é bandeja de Satanás. O que vai aparecer para você é emboscada. O que vai aparecer para você são as ciladas, os dardos inflamados do maligno. E aí você tem duas opções. Você aguenta firme e recebe essa herança, ou você cede e perde a entrada. Porque no verso de número 8 vai dizer: mas aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual. Aqui eu quero abrir um parênteses enorme. Cometer imoralidade sexual
exibir meu corpo nas redes sociais, imoralidade sexual. Depravado é aquele que gosta de uma piada pornográfica. Infelizmente, tem alguns irmãos que jogam bola com pessoas que não são crentes. E quando acaba a pelada, começa ali a rodinha de Satanás. E começa então aquelas piadas mais terríveis e sujas, imundas. E a pessoa... Os depravados, os imorais, os que praticam feitiçaria, aqui eu quero abrir um parênteses. 2 Samuel 15 vai dizer que aquele que é rebelde, aquele que se rebela, ele é feiticeiro. Então toma cuidado, quando o guardinha lá, o verdinho, falar não estacione ali, porque é uma autoridade. E quando você vai contra, você está se rebelando. Toma cuidado quando o pai e a mãe der um conselho. Toma cuidado quando um líder fizer uma chamada, fazer um pedido e você não obedecer. Rebelião é feitiçaria. E é a Bíblia que está dizendo. Os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. O negócio com Deus é estreito. Podia ter um meio termo. Eu não quero a cidade. Eu acho que eu não mereço. Mas o lago de fogo é pesado. Deixa eu ficar na turma do meio. Sabe o que a palavra de Deus diz? Ou você é quente, ou você é frio. Aquele que é morno vai ser vomitado por Deus. Então não adianta ficar em cima do muro. Ou você cai para dentro da Nova Jerusalém e leva uma vida de santidade, uma vida séria diante de Deus, ou você vai para o mundo e aproveite todas as coisas que o mundo tem para te oferecer. A Bíblia diz que aquele que está sujo, que se lambuze mais. Já que vai perder a salvação, se é que alguém perde a salvação, porque se está no mundo, porque nunca foi salvo. Se for por um motivo, já aproveita e faz tudo. Está roubando, começa a roubar, prostituir, matar. Agora, a Bíblia diz que aquele que se arrepende, confessa e deixa a prática do pecado, esse é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. E o lugar que ele vai morar vai ser nessa Nova Jerusalém. Você que quer morar na Nova Jerusalém, se coloca de pé agora em nome de Jesus.